Olá, bancário. Olá, bancária. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos mais um Momento Bancário em Debate. Hoje a gente está aqui com a Ivone Maria da Silva, que é secretária-geral da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Boa noite, Ivone. Boa noite aos bancários e às bancárias que nos assistem hoje. Ivone, ontem nós tivemos a Assembleia que deflagrou a greve, né? E é importante que os bancários entendam a nossa organização nacional, né? Entendam por que a gente tem um comando nacional, por que é importante que todo mundo seguisse esse calendário e te perguntar também como é que foram as outras assembleias no Brasil, nas capitais. Bom, hoje o comando ele tem 24 sindicatos que estão no comando, mais 10 federações que estão conosco, mais a CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que coordena esse comando. Qual é a importância do comando? O comando, primeiro, ele negocia, né? Então ele participa da mesa de negociação. Desses sindicatos, que são grandes sindicatos e federações, eles passam a negociar e passam também as ordens do comando para os seus sindicatos filiados em cada região. Ou seja, nós temos 10 federações. Então, tudo o que acontece no comando ou nas negociações, as pessoas repassam para os seus sindicatos e, ao mesmo tempo, os sindicatos repassam para eles o que querem na campanha salarial, né? E primeiro, como não sabe, nós também fizemos antes de chegar esse comando da campanha salarial, nós fazemos a consulta. Assim como o sindicato bancário aqui faz, todos os 12 mil bancários respondendo aqui em São Paulo. Todos os bancários do Brasil inteiro responderam à pesquisa. E essa pesquisa nós levamos para a nossa Conferência Nacional, que esse ano foi em Curitiba, e a partir de lá nós tiramos as nossas reivindicações que foram levadas para a mesa de negociação. Então, quando o comando senta e fala, olha, vamos fazer agora paralisações, ou então vamos fazer uma assembleia tal, porque já foi discutido, todo mundo já discutiu nas suas bases e trouxe as respostas para o comando. É importante que as pessoas saibam que o comando não delibera, ele indica, né? Ele discutiu, o grupo do qual São Paulo faz parte, discutiu uma proposta de calendário, nós chegamos a um consenso, depois de olhar todas as questões legais, os estatutos, os prazos dos estatutos dos sindicatos, e aí nós falamos, olha, vamos dar esse prazo, vamos dar uma carta para os bancos, dar um prazo para eles responderem também, e vamos dar um prazo para cumprir todas as formalidades legais para que a nossa greve não seja questionada juridicamente. Mas o comando deliberou, porque tem gente que acha assim, o comando tirou, está acertado. Não, o comando vai indicar para as assembleias quem é o fórum máximo de decisão da campanha salarial. São as assembleias, onde os bancários são convocados, aqui no nosso caso pela Folha Bancária, por torpedo, pelo site. Então, todo mundo é convocado para participar da assembleia e lá é que vai se tomar a decisão, isso é fundamental. Agora, se São Paulo decide, se o Rio de Janeiro decide que a greve é dia 18, BH decide, né? As grandes bases, onde Brasília decide e aprova, você tem já uma decisão de maioria, né? Agora, no caso da greve, é importante sair todo mundo junto na greve e também, né, entrar todo mundo junto na greve, como a gente diz, e sair todo mundo junto da greve. Porque sempre que fica alguém em alguma base em que os bancários ficam mais tempo, é muito mais difícil para negociar depois. E os bancos querem descontar esses dias de quem ficou depois, é sempre realmente mais complicado. Por isso que é importante a gente ter essa articulação nacional. É muito bom você ressaltar isso, exatamente, que tem várias pessoas que acham realmente, olha, o comando mandou, todo mundo segue. Realmente, nas assembleias são discutidos. E, normalmente, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, teve pessoas ou bancários que foram lá e fizeram propostas contrárias, né? E isso normalmente se coloca em votação nas assembleias e as propostas das assembleias. Então, esse ano, em todas as assembleias, todo mundo decidiu deflagração da greve a partir do dia 18. Então, todo mundo o mesmo calendário, todo mundo entendeu qual era a proposta, né? Certo. Muito bem. Então, é importante, só para a gente lembrar, o que nós fizemos nas assembleias ontem? Nós tínhamos a proposta apresentada pela FENABAN, uma proposta
de 6% de reajuste, que representa 0,58% de aumento real, que o comando já tinha dito na mesa para a FENABAN que era uma proposta ruim, que já rejeitou na mesa. Por que a gente fala que o comando rejeitou na mesa? Está muito distante do que os bancários apresentaram, aprovaram nas assembleias, aprovaram na Conferência Nacional. Agora, quem realmente rejeitou a proposta foram os bancários nas assembleias ontem. Por isso que era tão importante rejeitar aquela proposta aqui em São Paulo. A proposta foi rejeitada por unanimidade, todos os presentes na Assembleia votaram contra a proposta que os bancos apresentaram. Todos os sindicatos do Brasil, as propostas rejeitaram a proposta. Isso mostra que assim, os bancários no Brasil inteiro não gostam da proposta, porque PLR não é maior, o piso não tem valorização, o emprego, você não tem mais contratação, você não tem esse fim dessas demissões que acontece, por exemplo, aconteceram muito no Itaú, você não tem melhoria das condições de trabalho, né? E, portanto, está aí rejeitada a proposta que a FENABAN apresentou. O outro passo foi discutir o calendário, né? Qual era o calendário, se a gente ia seguir o calendário que o comando estava indicando, que é muito importante você seguir esse calendário, porque nós temos mais de 130 sindicatos no Brasil e é importante estar todo mundo junto, né? E já tinha sido estudado a partir de toda essa questão legal e dos estatutos do sindicato, que representa para aquele sindicato a lei, né? É o que ele tem que seguir, são os seus estatutos. E também, assim, a gente começa uma campanha junto na conferência, e na conferência também nós aprovamos a mídia nacional. Então, a mídia hoje no Brasil inteiro é a mesma, que chega de truque, né? Que é a questão dos banqueiros que a gente tem trabalhado. Né? A gente fala que o banco está fazendo truque quando ele diz que está baixando os spreads e a gente viu uma redução muito pequena, a gente viu um aumento das tarifas bancárias, a gente está vendo nas agências um aumento da sobrecarga de trabalho sem ter o aumento dos funcionários. Quando a gente vê o aumento dos provisionamentos para devedores duvidosos, que está impactando, reduzindo o lucro, quando, na verdade, esse provisionamento provavelmente não vai se realizar, né? O HSBC provisionou 60% de crescimento nessa provisão para devedores duvidosos. 60% de aumento nessas despesas. Olha quanto impactou no lucro. Os 6 maiores bancos tiveram no primeiro semestre 25 bilhões de lucro. Só que eles provisionaram no PDD deles 39 bilhões. Ou seja, mais do que o lucro deles, eles provisionaram, sendo que não tem essa inadimplência no mercado, com certeza, no Brasil. Porque desde maio que a inadimplência vem caindo, o Banco Central já aponta isso, né? A gente não está vivendo num país em crise, né? Pelo contrário, a previsão é que o Brasil cresça menos, mas ainda cresça esse ano. Isso quer dizer, né, nós não estamos vendo na Espanha, que tem lá um desemprego alto, não estamos vendo na Itália, não estamos vendo na Grécia, né? Nós estamos aqui no Brasil e nós temos, pelo contrário, esse ano, no primeiro semestre, foi 1.040.000 novos empregos gerados. Quer dizer, a gente ainda tem geração de empregos, e isso é muito importante que a gente mantenha essa geração de empregos. A gente também discutiu lá na Assembleia, e eu acho que é importante estar lá os bancários de bancos públicos e privados junto na campanha. A campanha é uma campanha unificada e é isso que tem feito a gente conquistar mais para todos os bancários. E além da questão geral, né, Ivone, que está na pauta geral, você tem as negociações específicas. Inclusive tem a negociação da Caixa e do BB marcado, né? Amanhã, né, sexta-feira, às 14 horas, aqui em São Paulo, terá a negociação do Banco do Brasil e da CEF dos seus pontos específicos, né? E lembrando o seguinte, do comando são 35 pessoas, como eu já disse, 24 sindicatos, mais 10 federações, mais a Contraf, que coordena isso, mas os coordenadores dessas comissões de empresa também participam do comando, para que realmente a gente tenha uma negociação unificada. E com certeza é importante até o final do processo continuarmos juntos, apesar de ter pontos específicos. Para ajudar a assessorar o comando, né? E além da CEF e do Banco do Brasil, também a gente tem negociações no BNDES, no BNB, que está no Nordeste, no BASA. Então, são vários bancos que também nós fazemos as negociações. Né? Exatamente. Depois do intervalo, a gente vai voltar para continuar conversando um pouco sobre a campanha. E os próximos passos da campanha, porque aí a gente tem greve por tempo indeterminado a partir do dia 18 e uma nova assembleia, né, em todos os sindicatos do Brasil no dia 17. Depois do intervalo a gente continua. Em 2012, os bancários têm um motivo a mais para se orgulhar.
A Convenção Coletiva de Trabalho completa 20 anos, com importantes conquistas para a categoria, como participação nos lucros e resultados, vale-refeição e vale-alimentação com a 13ª sexta, jornada de trabalho de 6 horas, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche e instrumento de prevenção e combate ao assédio moral. Vale lembrar que esta é a única categoria de trabalhadores que possui uma campanha nacional unificada. O que não podemos esquecer é que tudo isso foi conquistado através de luta, organização e poder de mobilização, fatores que credenciam este sindicato de bancários como o maior da América Latina. No mês de agosto, foi iniciada a Campanha Nacional 2012, com o tema Chega de Truque Banqueiro. Para garantir e ampliar as conquistas, não existe segredo. É preciso da sua participação, pois essa luta é de todos. Campanha Nacional dos Bancários 2012. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Nós estamos de volta no Momento Bancário em Debate, falando da Campanha Nacional dos Bancários. Ontem nós tivemos uma assembleia, a Assembleia aprovou a greve por tempo indeterminado para a partir do dia 18. Vamos dar uma olhadinha na Assembleia, depois a gente continua a nossa conversa. Os bancários já decidiram, vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir do dia 18 de setembro. A deliberação foi tomada na noite desta quarta-feira, 12 de setembro, quando a quadra dos bancários ficou lotada pelos trabalhadores. Os bancários disseram não à proposta de 6% de reajuste salarial apresentada pela FENABAN ao Comando Nacional. O índice, que representa um aumento real de apenas 0,58%, foi considerado insuficiente e aquém da expectativa dos trabalhadores, que atuam em um dos setores mais lucrativos do país. Por isso, os bancários querem valorização e reivindicam 5% de aumento real, mais a reposição da inflação. A categoria ainda quer PLR maior, valorização de pisos e auxílios, melhoria das condições de trabalho, mais segurança nas agências, fim do assédio moral e das metas abusivas. Muito bonita a Assembleia ontem, bem representativa. Parabéns aos bancários e bancárias que participaram. E a gente deixou lá um desafio, que na próxima Assembleia a gente tem que estar com mais gente participando, ajudando a organizar essa luta que é tão importante para a categoria, né? Bom, a gente tem aqui, Ivone, um boca no trombone, né? O pessoal, os bancários sempre mandam na campanha salarial, colocam a boca no trombone e falam sobre o assunto que eles querem ali da campanha. Aí a gente tem um aqui que fala de valorização salarial. Ele fala o seguinte: tenho plena consciência que os bancos podem acatar todas as reivindicações dos bancários e que a greve deveria perdurar até os bancos cederem ou chegarem muito próximo do que os bancários solicitam. Já perdemos poder de compra, temos dificuldades até para comprar alimentos para as nossas casas. Isso é justo? Os bancários poderiam ter pelo menos um mínimo de... Os banqueiros, né? Poderiam ter pelo menos um mínimo de consideração pelos seus funcionários. É isso aí, tem que vir para a luta mesmo e continuarmos até a gente conseguir os nossos objetivos, né? Tem outro que fala assim, olha, que tal os mesmos 9,7% dos altos executivos? Ou será que somente eles é que constroem o lucro dos bancos? Acho que muitas vezes eles até atrapalham, né? Isso é verdade, né? Tem uns até que andaram quebrando o banco por aí, quebraram um banco, quebraram o país, quebraram a economia, isso tudo porque o executivo andou fazendo coisa errada no banco. Então tem que ter um controle grande sobre isso. Aí tem um bancário do Banco do Brasil que diz o seguinte: no Banco do Brasil as metas estão cada vez piores, além da pressão absurda que os funcionários passaram a sofrer após o serviço administrativo ter sido absorvido pelas PSOs. Os funcionários das PSOs também estão sofrendo com o acúmulo de cargos e funções devido à falta de funcionários nas estruturas implantadas em São Paulo neste ano. É um absurdo que a base não seja valorizada como merece. Aí tem um bancário da Caixa que reclama do processo de seleção interna da Caixa, do PSI, diz que tem problemas aí, que precisa ter critérios, né, tem que mudar. A gente também tem apontado isso, que precisa ter critérios claros, mudanças nesses PSIs, para que realmente valorize as pessoas pelo esforço que ela tem, pela dedicação, né, pela capacitação delas.
Tem uma bancária, aliás, não é uma bancária, é a esposa de um bancário. Ela diz o seguinte: meu marido trabalha na empresa Bradesco e vive sob assédio moral. Vivemos no interior do estado do Ceará. Fora as metas abusivas que eles traçam, e se não cumprir, pode ser demitido. O vale alimentação não é suficiente para as compras mensais. Deve subir mesmo. Está mais que na hora. Aumento digno ao trabalhador. Bacana, né? Não, muito bem. Temos que realmente fazer aumento no nosso vale refeição, vale alimentação, porque quem vai realmente no mercado vê que isso é insuficiente hoje para almoçar também, almoçar. Né? Você vai nos restaurantes aqui no centro, Aumentaram na Paulista, demais. você vê que o vale, né? A cesta, o valor mensal, não dá para pagar, precisa almoçar todos os dias. E não só isso, como a nossa PLR também, que vai ter que mudar, né? Porque pelo PDD dos bancos, que aí é o truque que eles fizeram ainda, você vê, né? 25 bilhões escondeu o lucro, 25 bilhões de lucro, coloca 39 milhões para PDD, com certeza o lucro líquido do banco vai diminuir. Pela nossa regra atual, a PLR também ser menor. Então, também reivindicação nossa aí dos 3 salários mínimos, mais o valor fixo de 4.961, para a gente poder reivindicar também, né? Exatamente. Bom, a gente tem nova assembleia no dia 17. Aí as pessoas perguntam, por que essa assembleia? Essa assembleia é importante, a assembleia organizativa, que você tem que organizar o movimento que vai começar no dia seguinte, né? Aliás, às 0h do dia 18. Isso e a gente já tem recebido denúncias de contingências. Os bancos têm feito contingências, já têm preparado suas contingências. O pessoal do Itaú Patriarca denuncia que a contingência lá está sendo organizada, eles estão sendo orientados aí para Boa Vista. Você tem Bradesco já falando de contingência, que o bancário vai ser obrigado a entrar de madrugada, né? Então, assim, a gente tem falado para os bancários o seguinte: não pode seguir essas contingências e tem que informar o sindicato para onde que vocês estão sendo enviados. Tem que mandar para os sindicatos, porque isso é uma prática antissindical. Você não pode coibir a greve. A greve é um direito constitucional. O jeito de evitar a greve é fazendo uma proposta que dialogue com as reivindicações dos trabalhadores, resolvendo aí as condições de trabalho, salariais, né, de valorização. Isso é um jeito. Essas contingências também têm reclamação dos bancários nos outros sindicatos, Ivone, assim, no Brasil afora? No Brasil inteiro, os bancos fazem contingência e obrigam os seus funcionários a saírem de madrugada, né? Que é um absurdo, né? A pessoa sai da sua casa 4 horas da manhã, às vezes 3 horas da manhã, para poder chegar antes ao local de trabalho para burlar, né, muitas vezes aí a greve. Então, eles obrigam ou mudam a pessoa de regiões onde ela trabalha ou de prédios para ela poder burlar a greve. Com certeza, se os banqueiros fizessem uma boa proposta, nós não faríamos greve, mas... E às vezes eles gastam... Mais. Às vezes eles gastam milhões com essas contingências, né? Banco que contratou helicóptero na greve passada, como o Itaú, né? E que a gente denunciou, tem um processo aí, eles gastam milhões com esse dinheiro de reais para pagar aluguel de prédios, helicópteros, enfim, toda essa contingência, que poderia ser investido na campanha salarial dos bancários. Não é mesmo? E outro que desgasta os seus funcionários, que fazem eles sair 4 horas da manhã, e muitas vezes eles ficam até 11 horas, e teve já casos de denúncias, não só em São Paulo, mas no resto do Brasil, que eles dormem no local de trabalho. São obrigados a dormir. Do Unibanco. Unibanco, eu lembro que o Unibanco colocou colchão dentro do departamento para as pessoas dormirem nos colchões, né? É o cúmulo do desrespeito à condição do ser humano, aos direitos de organização dos trabalhadores. Porque às vezes a população acha assim, olha, ser bancário é legal, é bonitinho, tudo limpinho, tá organizado, ganha bem. A população às vezes acha que ganha bem. Não, percebemos aí as condições de trabalho quando a gente vê isso, que tem que cumprir metas, às vezes a pessoa não almoça, que muitos lugares no Brasil aí teve que fazer manifestações para os seus gerentes almoçarem, não só São Paulo, né? Então, são as condições. E fora isso, os bancários terem que sofrer com a insegurança, com os sequestros, com os assaltos, né? Então, isso é muito complicado para todo trabalhador bancário. Com certeza. E agora é o momento da gente resolver tudo isso, na campanha salarial. E como a gente já falou aqui, além da nossa mesa geral, a gente tem as mesas específicas. Por exemplo, a mesa do Banco do Brasil e da Caixa, que está discutindo lá questões que foram debatidas no Congresso do BB, dos funcionários do BB, no Congresso dos funcionários da Caixa, e que esperam respostas, né? Que a gente tem cobrado respostas. Porque você pega, o Banco do Brasil tem uma demanda muito grande para o cumprimento da jornada de 6 horas, tem uma demanda grande
para que os caixas tenham direito ao mérito, ao PCR, tenham a demanda de aumento do piso. Você pega o piso do Banco do Brasil, é diferente do piso da Caixa. A gente acha que tem que ter, são duas empresas públicas, né? Bancos públicos, tem que equiparar, tem que ter melhoria. Enfim, nas condições de trabalho, tem que ter mais contratações. Isso é uma grande reclamação dos empregados da Caixa, né? As agências superlotadas, sobrecarregadas de trabalho. Né? Hoje é seguro-desemprego, faz os créditos imobiliário, FGTS, então tudo você faz na Caixa e você não tem social além do banco comercial, né? Exatamente, e você não tem pessoas para atender. E foi feitas as contratações, são contratações insuficientes ainda para o pessoal da Caixa. E ainda não cumpriu a meta, né? Nós temos um acordo do ano passado que tinha que ter no mínimo 5 mil novas contratações esse ano. A Caixa foi o único banco que gerou mais emprego, contratou, mas ainda não chegou na meta dos 5 mil, que a gente vai estar acompanhando e está cobrando da Caixa. Então, a gente tem aí sexta-feira, às 14 horas, vai ter negociação das mesas específicas da Caixa e do Banco do Brasil, que é importantíssimo vocês acompanharem. O outro recado que eu acho que é importante a gente dar é que na greve e na campanha salarial tem que pegar informação com o sindicato. Os bancos ficam mandando comunicados, ficam dando orientação, então tem que informar o sindicato, tem que pegar informação com o sindicato. É fundamental que isso aconteça, porque senão vocês vão receber a orientação errada, né? E vão fazer coisas que não vão ajudar na campanha. A gente tem que seguir a orientação do sindicato, buscar as informações nos veículos do sindicato, né? Que é isso que vai ajudar a gente a ter uma campanha vitoriosa. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso Momento Bancário em Debate. Queria agradecer aqui a presença da Ivone, que é secretária-geral da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que ajudei a organizar a campanha dos bancários nacionalmente. Obrigada, Ivone. Obrigada. E a gente vai ficar agora com o curta Decidindo o Tema.